Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou o Gustavo e hoje eu vou ensinar para você o que é um backup, qual é a diferença de um backup com um archive, quais são os conceitos usados dentro e também as principais ferramentas, os principais produtos para fazer backup. Quando eu ingressei na área, o maior problema que eu tive foi entender como funciona backups. O problema não é você nem usar a ferramenta, mas você tem que entender os conceitos. Uma vez que você conhece os conceitos, utilizar a ferramenta é só uma questão de tempo, estudo. Mas se você não compreende os conceitos por trás de backups, como eles funcionam, você nunca vai conseguir aprender isso. E você nunca vai implementar uma estrutura de backup correta. Antes da gente começar, eu já vou pedir para você deixar o seu curtir e inscrever-se no canal. Como o vídeo vai funcionar? Primeiro eu vou explicar para vocês as principais diferenças entre backup e archive, como funcionam as tipologias de backup, então um backup full, um incremental, um diferencial, ok? Vocês têm que saber isso aí. Depois as principais ferramentas que a gente usa, né? Os principais produtos para você poder fazer esses backups. É claro que a gente vai fazer um mix. Algumas coisas eu vou explicar para vocês aqui e outras a gente vai lá pro PC para eu ensinar vocês, beleza? A primeira coisa, qual é a diferença entre um backup e um archive? Isso é muito importante você entender, beleza? Primeiro, backup é tudo que está em produção. Vamos supor, se você tem uma planilha Excel que todo dia você vai lá, preenche dados nela, faz alteração, isso é um arquivo em produção, beleza? Então ele tem que ser backupado. O archive, você tem que armazenar aquele arquivo, aquele dado, por um período de tempo. Normalmente isso é em base em leis ou regras internas da própria empresa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que a gente tem uma empresa de contabilidade. A empresa da contabilidade, ela tem que, por exemplo, ter os dados dos clientes dela por 5 anos. Então, eles têm que fazer um archive, porque aquilo não tem mais produção. Aqueles arquivos não estão tendo novos dados, novas informações. Ele só tem que salvar aquele arquivo. Então, ele coloca no archive. Por que é importante você saber essa diferença? Primeiro, backup, qualquer coisa em produção. Archive, aquilo que você tem que guardar por um período de tempo e não tem mais adição de dados. A diferença entre os dois também é grande onde você armazena isso. No backup, você tem que armazenar ele num local onde você possa fazer um restore, né, uma restauração dele muito mais rápido. Então ele tem que ter alta disponibilidade, vamos supor. Então ele pode ser um NAS, que é um storage de alta disponibilidade. Já o archive, você pode pegar ele, salvar no HD externo, que não tem muita disponibilidade, e guardar ele num canto, entende? Então essas são as principais diferenças. Agora que a gente já terminou essa primeira parte, a gente vai aqui para o PC, onde eu vou dar uma ilustração para vocês das diferença de um backup full, um incremental e um diferencial e qual escolher de acordo com as suas necessidades, beleza? Vamos lá, pessoal. Primeiro, a gente tem que entender os conceitos de backup. O primeiro backup que a gente tem é o full. O full, como vocês podem entender, é um completo. Então, toda vez que você for fazer um backup, você vai fazer de toda a infraestrutura. O que acontece? Isso é muito bom, porque você sempre vai ter todos os dados salvos em um local só. O problema é que isso ocupa muito espaço, então não é viável para a empresa fazer um backup sempre full. Você pode fazer um backup full se você for uma empresa pequena, tiver poucos dados. E aí convém você sempre fazer um novo full, diariamente ou a cada não sei quantas horas na sua empresa, se os dados são pequenos, beleza? Então, backup full, o próprio nome ele já diz, né? Ele faz um backup completo, beleza? Agora que a gente já entendeu esse conceito, vamos agora para a diferença do backup incremental e o backup diferencial, beleza? O incremental, como ele funciona? Para qualquer um dos dois, o incremental e o diferencial, você precisa ter um backup full primeiro. Então, esse aqui é um esqueminha que eu peguei do site do Colaborai aqui. E o que acontece? Primeiro, você vai ter que fazer um full. Vamos supor aqui que o nosso full gire sempre no sábado. Então, ele tem um backup de 7 pontos. O primeiro é sempre o full.
que vai gerar sempre sábado ou domingo. E vamos supor que a nossa infraestrutura tem 10 GB de full, 10 GB de dados. O que acontece no incremental? Vamos supor que na segunda-feira você teve uma adição de 2 GB. Então ele vai lá e faz o backup de 2 GB. Vamos supor que na terça-feira você teve a adição de mais 2 GB. Então ele vai fazer o backup de 2 GB. O que isso quer dizer, galera? O incremental, ele só vai fazer o backup daquilo que foi criado, foi adicionado. Vamos supor que aqui é sempre 2 GB, mas pode ser 2 GB, poderia ser 3 GB, 1 GB, 0 dados, pode acontecer, entende? Então ele vai fazer o backup somente dos novos arquivos. Então ele sempre vai deixar um backup anterior. E o que isso impacta? No backup incremental, você não vai precisar de muito espaço para você poder fazer os seus backups. Entretanto, para você fazer um restore, fazer uma restauração, você precisa de todos os pontos incrementais mais o backup. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que chegou na quinta-feira aqui, a gente quer fazer um backup de uma alteração que foi feita na terça-feira. A gente vai precisar do nosso full aqui e de todos os pontos incrementals aqui. Então vamos supor que aqui, ó, a gente quer fazer o restore. Eu vou colocar F como de full e incremental com I. Então, para a gente fazer o restore a gente precisa do o full, mais o incremental, mais o incremental, mais o incremental, que é de segunda, terça e quarta. Então, primeiro, você faz o backup das coisas e não ocupa muito espaço, você precisa de pouco espaço. Como vocês podem ver, ele faz um full e depois só a adição dos novos dados. A desvantagem do incremental é o seguinte: se você precisar fazer um restore, uma restauração do seu arquivo, você precisa de todos os pontos precedentes, então todos os seus arquivos incrementais, todos incrementais, mais o full. E qual que é o perigo disso? Primeiro, ele é mais lento. Ele não é tão rápido para fazer o restore. Por mais que você tenha alta disponibilidade no seu storage, ele não é tão rápido. Segundo, quer dizer o quê? Vamos supor que você quer restaurar alguma coisa de quarta-feira. Se o de terça-feira estragar, se esse ponto sumir ou estragar, você não consegue fazer o restore do backup. Você perde os dados. Então, é um problema muito grande. Tanto que as pessoas, quando fazem o incremental, eles normalmente fazem um full, vamos supor, no sábado, aí depois faz incremental durante a semana e depois faz um full novamente. Não é viável você ficar fazendo muitos incrementals, porque se dá pau em um dos pontos, você perde tudo. Então esse é um problema do incremental, tá bom? Claro, você perde tudo naquele período, tá bom, galera? Não é que você perde todos os backups. No máximo vai acontecer, você só vai ter o full, que é da última semana, beleza? Então, essa é basicamente o incremental. O diferencial, ele já é diferente. O que acontece? É a mesma coisa. A gente vai fazer o nosso full no sábado, no domingo. Aqui a gente colocou, por exemplo, vamos supor que a empresa só funciona de segunda a sexta. Então, a gente roda o full no sábado, no domingo. E vamos supor, na segunda, ele vai lá e faz um backup de 2 GB que teve adição de dados. Na terça-feira, você imagina que teve mais 2 GB de dados. Só que a diferença aqui é o seguinte: no próximo diferencial, ele vai ter o backup do dia anterior, mais a adição dos dados do mesmo dia. Entendeu? Então, vamos supor, tudo que teve anteriormente, ele vai adicionar no próximo diferencial. Vocês podem ver aqui que ele adiciona 2 GB. Então, é 2 GB de segunda-feira. Então, é 2 GB de segunda-feira, mais os novos dados de terça, que foi 2 GB. Se a gente chegasse, vamos supor, aqui na quinta-feira, foi 2, 4, 6. Então é 6 GB de quarta, terça e segunda, mais o valor dos dados que foram adicionados aqui. Vamos supor que fosse mais 2 GB. Aqui seria 4 mais 2. Aqui seria 8, entendeu? E assim sucessivamente. Então o diferencial, ele vai ter o backup do próprio dia e as coisas que foram feitas anteriormente, entendeu? E o que isso impacta? O diferencial, a diferença dele é o seguinte: a vantagem, ele para fazer a restauração, ele é muito mais rápido e ele também só precisa do ponto que você fez o incremental. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos pensar que a gente quer fazer um restore da quarta-feira. Então a gente vai pegar o nosso full aqui e a gente só vai pegar o ponto de quarta-feira.
Porque lembra que eu falei para vocês? Ele tem os backups de segunda e terça. Então eu não preciso ir lá em terça-feira. Eu aqui tenho um backup completo. Então se esse aqui morrer, para mim não tem problema. Porque eu tá tudo aqui no de quarta-feira. Então a diferença também dele é que eu não preciso dos pontos diferenciais anteriores. A desvantagem é que ele ocupa muito mais espaço. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu falei, pô, Gustavo, mas no final das contas eu vou usar então sempre o backup incremental, porque ele ocupa menos espaço. É bem difícil dar pau aqui nos seus pontos, mas pode acontecer. Ah não, qual que é melhor, qual que é pior? Galera, não existe melhor e nem pior aqui. Tudo vai de acordo com as suas necessidades. E a sua necessidade é do tempo de restauração, ok? Esquece as ferramentas que a gente nem entrou ainda. Vamos supor que você é uma empresa pequenininha de contabilidade. Vou entrar em contabilidade de novo aqui. E você precisa fazer um restore de um dado de um cliente. Se você ficar parado durante 5 horas, é um prejuízo? Talvez não. Porque, eu preciso fazer a restauração disso aqui, vamos supor que demore 1 dia, 2 dias. Você vai ter prejuízo com isso? Se você não for ter prejuízo pelo tempo de restauração do seu arquivo, você pode usar o incremental sem problema nenhum. Eu não vou ter um problema se eu ficar parado a minha empresa, vamos supor, por 5 horas. Já o diferencial, vou dar um outro exemplo para vocês. Imagine que você é um banco. Quanto um banco não perde por ficar 1 hora parado? Então você entende que o banco ele vai ter que gastar muito mais dinheiro na infraestrutura dele de backup, porque ele vai ter que fazer uma restauração muito mais rápido? Então, tudo é de acordo com a necessidade. Se a tua empresa não precisa ser tão rápida para fazer uma restauração, pode usar o incremental, porque ele vai ocupar menos espaço, então você não vai ter que ter um gasto muito grande com infraestrutura. Não, opa, Gustavo, se eu ficar parado 1 hora, eu perco, sei lá, 200 mil reais. Então, cara, vamos gastar um dinheiro com essa infraestrutura de backup. Vamos meter um diferencial aí, vamos comprar um produto muito bom, vamos instalar novos dispositivos, que é a parte de hardware, para você fazer o restore. Porque uma coisa é você fazer o seu backup num pendrive. Ele não tem uma tecnologia muito boa, né? Muito confiável. Outra coisa é você fazer num NAS, que é um storage de alta disponibilidade. Vamos supor em RAID 5, que está conectado com um servidor via fibra, então em 10 gigas. Entende? Então tudo depende da infraestrutura que você tem para fazer o restore. Beleza? Agora que você já entende esses conceitos, beleza, galera? Que é muito importante da diferença de um backup, de um archive, de um full, de um incremental, de um diferencial, eu vou apresentar para vocês as principais ferramentas de backup que se usa hoje, beleza? Vamos lá. Um dos mais usados é o Vim BR, que é o Vim Backup Replication. E ele é muito bom. Eu sou expert no Vim, eu já instalei novas infraestruturas, eu sei criar uma infraestrutura do zero, sei usar ele é muito bom. E qual que é o legal do Vim? Por que ele é tão bom? Ele tem um conceito, galera, 3, 2, 1. Por que ele faz isso? Ele quer dizer para você que para você ter um backup, para você realmente estar a salvo, né, tranquilo, você tem 3 passagens que você deve fazer de backup. A primeira coisa que ele diz para você é que você tem que fazer um backup dos seus arquivos. Então você faz um backup lá dentro da sua empresa, vamos supor. O primeiro backup ele vai ser salvo na própria infraestrutura da empresa, até porque se for salvo localmente, para fazer restauração é muito mais rápido que você ter que ir na internet para você poder fazer esse backup, beleza? Depois que você fez um backup dentro da sua empresa, ele fala o seguinte: olha, eu acho importante você também fazer um backup copy. O backup copy já não é dentro da empresa. Aconselha-se a não fazer dentro da empresa. Vamos supor que você tem uma filial em São Paulo. Esse aqui, sei lá, no Rio de Janeiro. E esse aqui é em São Paulo, beleza? Ele aconselha você o seguinte: olha, faça o seu backup copy na outra infraestrutura. Então você tem salvo um backup aqui, aí o seu backup copy você tá salvo em outra filial, que é um lugar físico, pode ser até num prédio diferente, tá, galera? Ele só não tem que estar no mesmo local, beleza? Na mesma sala. Tem gente que faz backup copy na mesma empresa, só que em ambiente diferente. Vamos supor, na sala 01 tá o backup, na sala 05 tá o copy. Eles fazem isso por uma questão de física. Se morrer, pegar fogo esse lugar aqui, ó, a outra infraestrutura física não vai ser impactada.
E o terceiro backup é o replication, que é a replicação da sua máquina diretamente, né? Porque normalmente a gente vai fazer backup de arquivos que estão dentro de uma máquina. Então você tem o seu backup, depois você tem o seu backup copy e depois você tem a réplica, que é o que é basicamente, hoje em dia, basicamente se trabalha tudo com virtualização, é bem difícil você ter máquinas físicas. E o que é esse replication aqui que a gente fala que é o off-site? Normalmente são em outros estados, lugares bem longe, porque a gente chama isso de disaster recovery. Então é uma recuperação de desastre. Vamos supor, sei lá, cai um meteoro aqui na sua empresa e cai um outro meteoro na sua empresa, vamos supor. Pode acontecer que você tem uma empresa no Brasil. A sua réplica das suas máquinas vão ser feitas numa infraestrutura em outro país. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. A gente tem um cliente na Itália que ele faz o backup copy, o backup dele na própria empresa, o backup copy ele faz na outra filial dele, que é em outro estado, e o offsite, cara, ele faz na França. Se explodir a Itália, ele consegue replicar tudo e subir tudo no outro país. Então, essa é a lógica de backup. Você ter somente um backup da coisa é muito arriscado, porque se morre aquele backup, você perdeu seus dados. E, cara, empresa basicamente gira em torno de dados, como eu falei pra você. Se você ficar sem os seus dados por 5 horas, você perde dinheiro? Talvez não. Se você perder os dados do seu cliente, quanto dinheiro você não perde? Entende? Então, basicamente, backup, VIM, backup, replication é um backup normal, um backup copy e a replicação da sua máquina em outra infraestrutura. Por isso que o VIM ele é muito usado, beleza? O VIM é um e o outro é o Commvault. É um outro infraestrutura de backup muito boa que faz basicamente as mesmas coisas que o VIM faz, beleza? Então se você tá no mercado, você quer se crescer na área e precisa saber backup, todo mundo que trabalha com essa área de TI precisa saber, pode estudar esses dois produtos aqui, o VIM e o Commvault, que você vai estar bem na fita. Agora eu vou fazer meu vídeo de finalização com vocês. A gente se vê lá daqui meio milésimo de segundo. E aí, pessoal, viu como é fácil? Eu espero que tenha sido fácil para vocês e que eu tenha explicado de uma forma bem lúcida. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu me vou porque... O que a gente vai comer hoje, amor? Pizza. Nossas pizzas estão chegando. Hoje é uma sexta-feira do dia... Que dia hoje? Do dia 29. Então a gente vai comer uma pizza agora e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Não esqueça já de se inscrever, curtir o vídeo que ajuda bastante. Um beijão no coração e tchau!